Olá para você mais uma vez, tudo bem, tudo jóia? Começando o Conexão Rural GM Pasto, que hoje vai trazer para você por que produtores rurais em diversas regiões do nosso Brasil estão optando por sementes da GM Pasto na pecuária e também em sistemas integrados. Então atenção, o programa de hoje eu tenho certeza que interessa a você. E falando em ILP, a Tainara Andrade, você notou que ela não está comigo aqui hoje no estúdio, porque ela está em Dourados e de lá ela vai trazer informações sobre um sistema que é desenvolvido pela Embrapa Agropecuária Oeste, que eleva a produção de soja ao mesmo tempo em que antecipa a formação de pastagem. Nós vamos saber que sistema é esse, não é, Tainara? Olá, Éder. Olá, amigo produtor. Estamos aqui, direto da Embrapa Agropecuária Oeste, às margens da BR-163, no campo experimental, da Embrapa, para trazer informações sobre o antecipasto. Essa tecnologia que já caminha para o seu 6º ano de validação e é vista como um aprimoramento da ILP. Sobre o assunto, a gente vai falar com o pesquisador Luiz Zago, da Embrapa, que vai trazer informações sobre os avanços dessa técnica e também como ela tem sido implantada, os benefícios e, claro, os resultados na produtividade. Tá certo, Thay. Bom, e por aqui nós vamos falando também sobre a semeadora elétrica VDTEC, que é uma ferramenta indispensável para quem busca economia, eficiência na formação de pastagem. Se essa é a sua situação, se você quer maior eficiência no plantio, na formação de forragem, então fica com a gente porque o Conexão Rural vai trazer para você esse assunto também. E desde já o nosso contato está na tela para você. Mais uma vez, reforçando, 673389-6700 é o telefone aqui da GM Pasto para você bater um papo conosco com a nossa equipe de vendas. E olha só o que eu vou trazer nesse início de programa para você. Vou trazer um cliente satisfeito. Nós vamos agora para o Paraná e na Fazenda Primavera. E você vai conhecer o produtor rural que é o Jorge Calili, que ele vai contar para nós, para você, inclusive, o que fez ele escolher tecnologias da GM Pasto. Por que ele fez essa opção? Através da Minercampo, que é a nossa representante lá no estado do Paraná, na região ali. Veja aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jorge Calili, sou proprietário da Fazenda Nova Primavera, no município de Santa Mônica, no noroeste do Paraná, solo arenoso. Atualmente trabalho com ciclo completo. Bom, pessoal, meu maior desafio aqui na fazenda era a falta de pastagem, falta de pastagem, falta de qualidade. Eu tinha algumas áreas tomadas pela Mato Grosso, com buraco, com erva daninha. Então eu selecionei alguns piquetes para reformar esse espaço, fui atrás de um suporte técnico. E aí eu encontrei a GM Pasto através do representante André Ladeia, da Minercampo, aqui do município vizinho, e ele me auxiliou tanto na escolha da variedade, ali de acordo com a minha área, e principalmente no dia do plantio. Ele me ajudou com a máquina, com a distribuição, balizando onde o trator ia passar, e aí agora ficou esse espetáculo aqui que vocês estão vendo. Bom, o André Ladeia, representante da GM Pasto, ele me deu todo o auxílio, tanto no início, na escolha da variedade ideal aqui para minha área e principalmente no dia do plantio, que ao meu ver é o dia mais importante, Me auxiliou na profundidade de semente, na baliza do trator e na distribuição também de sementes por metro quadrado. Bom, eu acabei optando então pelo Panincusuri Select da GM Pasto, por se tratar de uma semente que tem um bom VC, tratada e revestida para aguentar os desafios aqui da minha região. Bom, eu conheci as sementes e a VDTEC através da Minercampo. Gostei bastante da VDTEC pela distribuição homogênea que ela fez no pasto, como vocês podem ver, e pelo fato da quantidade de quilos por alqueire que a gente planejou, deu certo, e isso eu não tinha conseguido fazer ainda. Então, para mim, semente de qualidade precisa ter pureza, livre de ervas daninhas, uma empresa que seja idônea, certificada, e tudo isso eu encontrei na GM Pasto. Bom, então meus resultados alcançados primeiro foi um bom plantio, e consequentemente uma forma bem homogênea. Como o clima ajudou bastante nos 2 últimos meses, antes dos 60 dias eu já estava dando o primeiro corte com um lote leve
E agora tem cerca de 10 dias que eu tirei com 20 centímetros de altura a vacada daqui. Eram 250 vacas, mais 150 bezerros, com mais ou menos uns 4 meses. A distribuição de semente foi feita com a VDTEC. O representante me deu todo o suporte necessário, veio no dia combinado, trouxe a máquina, regulou, ajudou na distribuição. E eu acho que tudo isso ocasionou para a gente ter um bom resultado, uma boa homogeneidade, uma boa forma. Eu me considero então um cliente satisfeito, contente, né? Primeiro porque a beleza que dá o pasto, né? Bem formado, bonito, livre de ervas daninhas. E por todo o suporte que eu tive do pessoal da Germipasto, desde o pré-plantio até o pós-plantio. Não tive problema não, vamos comprar de novo. Se você procura bons resultados como esse da Fazenda Nova Primavera, entre em contato com a Minercamp pelo telefone 449-9957-8812. Esperamos por você. Olha, e agora a gente vai falar sobre um consórcio que está aumentando a produtividade da soja e também aumentando a arroba de boi, hein? Aqui em Mato Grosso do Sul, a Embrapa Agropecuária Oeste, que fica lá em Dourados, validou há 6 anos uma técnica de produção que aprimora a ILP, chamado Antecipasto. A Tainara Andrade, que está lá na Embrapa em Dourados, traz para a gente informações. Não é isso, Thay? Olá, Éder. Pois é, estamos aqui na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, à margem aqui da BR-163, para falar um pouquinho sobre essa tecnologia. O sistema Antecipasto cada vez mais conquistando espaço. Tem relatos aí de ser implantado já no Mato Grosso, além daqui do Mato Grosso do Sul, no estado também de Roraima, Bahia e também no Maranhão. A gente vai falar um pouquinho sobre, né, essa tecnologia que vem conquistando aí mais adeptos. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui Luiz Zago, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Muito bem-vindo, viu, Zago? Obrigado. Ô, Zago, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o Antecipasto, que está caminhando para o seu 6º ano de consolidação. E para falar um pouquinho desses trabalhos, né, de desenvolvimento dessa técnica. Então, são 6 anos, mas um trabalho que começou muito antes, né? Como que foi feito, né? Quanto tempo leva para criar, desenvolver um sistema de produção que vem dando muito retorno, muita produtividade hoje já para os produtores? Bom, se é um trabalho, um longo trabalho, o que nos motivou a fazer esse trabalho foi a cultura da soja, que é a principal cultura anual que nós temos no Brasil, e é a cultura que vai abrindo espaço para a integração lavoura-pecuária. É a cultura que vai convertendo pastagens degradadas com culturas anuais ou sistemas integrados. Então ela é um motor, é a locomotiva. E se a gente fizesse esse casamento dessa locomotiva, que é a soja, cultura anual, com uma pastagem, nós ganharíamos bastante com isso. Essa ideia inicial não foi minha, ela começou na década de 90, na Costa Rica, mas depois os colegas da Embrapa, em 95, pegaram e começaram a trabalhar, os colegas da Embrapa Arroz e Feijão, o João Kutzkoutz, o João Carr, que é do Sistema Barreirão, Sistema Santa Fé. Ele sempre trabalhou com isso, então ele começou lá em 95 e foi até 2004. E a partir daí eles pararam porque o negócio não estava difícil casar essas duas coisas. Mas ele deixou claro que o potencial e a dificuldade. A dificuldade é que o porte da soja e do capim são mais ou menos semelhantes. Diferentemente do consórcio com milho, que nós temos uma planta bem mais alta com milho, o capim mais baixo, então ficou mais fácil fazer esse casamento. Já com pastagem, isso complicou um pouco. Então nós tivemos que trabalhar espécies de capim, cultivares de soja, estratégias de semeadura defasada, para minimizar a capacidade de competição do capim, e mais ainda herbicidas para segurar o crescimento desse capim. Então foi um longo trabalho, dava quase 30 anos. É claro que a gente não fez só isso, a gente fez várias outras atividades e jogava um punhadinho de areia todo ano nesse trabalho aí, ele foi andando. E no início faltava então cultivares de capim adaptadas a esse sistema. E por regiões também tinha essa questão de adaptação da cultivar? Também tem, mas é menor. As cultivares que nós temos de capim hoje, elas servem para quase o Brasil inteiro. É claro que alguma vai um pouquinho melhor num lugar, outra no outro. Isso a gente vem validando hoje.
E a gente vem observando então que algumas melhor capim para nós, não é o mesmo para a Bahia, não é o mesmo exatamente para Roraima. Mas então esse trabalho a gente conseguiu fechar isso num pacote, dar um nome, e a partir daí, as pessoas vendo o resultado, ele começou a deslanchar e está andando praticamente por conta hoje. Olha só, a gente falou, né, de alguns estados aí, o Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão também tem Está relatos. começando. Como que vocês ficam sabendo desses casos, né, de aumento de produtividade? Como que chegam essas informações para vocês? Olha, às vezes o produtor liga aqui e quer saber informações como ele obtém mais informações sobre o que ele leu, ou o que ele viu numa reportagem, um vídeo. E muitas vezes também a gente tem grupos de WhatsApp, a gente fica sabendo indiretamente, alguém fala de tecnologia, alguém já testou em outro lugar. Teve produtor daqui da região que comprou máquina, foi plantar lá no Mato Grosso, depois que a gente ficou sabendo, a gente entrou em contato e aí ficou sabendo que o resultado foi muito bom. Então o protocolo, a metodologia em si de como implanta, ele está mais ou menos, ele funciona muito bem. Essa escolha da cultivar de soja, escolha do capim, defasagem, a gente resolve grande parte da competição do capim, tanto aqui como em outros locais. Eu achei que Roraima fosse muito diferente, e aquilo que eu imaginava lá, na realidade, não tinha nada. O Olha capim só. competir mais pelo calor, mas não. Ele tem Surpreendeu. funcionado. Tem funcionado na Bahia, Que bacana. mas aí quando a gente vai na Bahia, o capim tamanho esse aqui, que a gente está vendo aqui, ele tolera menos a seca que uma braquiária, então ele morre a parte aérea, chega no final da seca, a hora que choveu, ele rebrota, e a braquiária ainda permaneceu verde lá. Mas basicamente são esses capins de porte baixo, crescimento inicial lento, que não quer dizer que sejam menos produtivos. Pelo contrário, esses capins na seca são muito vigorosos. Só a fase inicial deles que são um pouco mais lento, o estabelecimento. Bacana. No programa ainda a gente vai falar sobre, né, a implantação, as forrageiras mais recomendadas, né, a maneira correta, né, de adotar esse sistema aí na sua propriedade. Mas falando um pouquinho, né, desses produtores que já estão utilizando, buscando interesse, qual que é o perfil desse produtor? Para quem é recomendado o sistema Antecipasto? Bom, o sistema Antecipasto é recomendado para todo produtor que faz integração lavoura-pecuária ou deseja fazer palhada para a cultura da soja, mesmo que não tenha boi, planta soja, o capim estabelece no meio da soja, tem a palhada desse capim para plantar a soja seguinte. Como diz popular, é fazer a cama para a soja. Mas o que tem crescido bastante são nessas regiões onde tem chuva para a cultura da soja quase, estação seca muito prolongada. Então nós temos algumas regiões hoje que a cultura da soja está avançando, está se expandindo. Nós temos as regiões mais arenosas aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, na Bahia e lá mesmo em Roraima, então nós temos uma estação chuvosa mais concentrada e um período de seca muito longo. E muitas vezes o produtor tem dificuldade de implantar o capim depois da colheita da soja, ou o risco é muito alto. Então nessas regiões ele está indo muito bem. Pode aqui na nossa região, pode também, mas nós temos o milho, então eventualmente o produtor que faz integração aqui ele pode usar. Mas principalmente nessas áreas de solos arenosos com maior risco climático. Só para a gente enfatizar, né? O antecipasto é aquele momento que o produtor está fazendo ali o plantio da soja e já colocando o capim ao mesmo tempo, 20 dias após a colheita, Exato. é isso? Exatamente. Só para recapitular. Gente, essa defasagem foi uma questão chave para o sucesso da integração lavoura-pecuária do sistema Antecipasto. Por quê? Quando se plantava o capim junto com a soja, esse capim competia muito, nós tínhamos que aplicar herbicida 2, 3, lá na Bahia o produtor estava aplicando 6 vezes herbicida para segurar o crescimento do capim. Aumentando o custo da produção, né? Exato. Fora as plantas daninhas também que desenvolve junto com o capim, que às vezes são de difícil controle. Um capim junto com outro capim fica mais difícil de controlar. Então, quando a gente fez essa defasagem de 20 dias, 2 a 3 semanas, ou segundo e terceiro trifólio da soja, entra plantando o capim na entrelinha da soja, isso aí dá uma vantagem muito grande, uma vantagem competitiva da soja em relação ao capim. E aí, grande parte dos problemas são resolvidos aí. Bacana. Isago, após, né, esses 5 anos, caminhando para 6 anos já de consolidação do sistema, as áreas comerciais, né, o que você tem percebido aí, né, de principais avanços desse sistema em relação às primeiras versões testadas, né, do Antecipasto? Ele se mantém mais ou menos praticamente muito parecido com o que a gente traçou lá atrás.
O capim, o principal capim é o tamanho. E uma outra, às vezes o produtor atrasa um pouquinho mais a semeadura da soja numa condição de a soja desenvolve menos. Alguns produtores, aqui em Nova Alvorada mesmo, o produtor tem atrasado um pouco mais o plantio, mas a base do sistema é a mesma. O que avançou, por exemplo, máquinas para plantio do capim. Surgiram novas máquinas mais modernas hoje, que a gente, quando começou há 6, 7 anos atrás, começou a validar, a gente já não tinha quase máquina para isso. Hoje tem uma gama maior de máquinas que fazem muito bem esse serviço, então isso aí já auxilia. E a cultivar também a gente está priorizando pane com, por exemplo, na Bahia, a Braquiária Paiaguás, o MG4, ela tem andado melhor que o pane com, porque ela tem uma raiz mais grossa, ela acaba descendo mais em profundidade, buscando água mais profundamente no solo, e ela sobrevive melhor na estação seca. Olha só, que bacana. Quer dizer, então, muitos benefícios, né, avanços que o Zago acabou de relatar aqui para a gente. Mas olha, a gente vai falar ainda com o pesquisador, o nosso convidado, sobre, né, a forma de implantação desse sistema produtivo, né, e também os resultados na produtividade. E agora, Éder, a gente volta com você aí para falar um pouquinho sobre a nossa força de vendas, não é mesmo? É isso mesmo, Thay. Bom, a gente vai seguindo aqui com o Conexão Rural GM Pasto. Como disse a Thay, você vai conhecer a força de vendas da GM Pasto. Atenção, pessoal de Três Lagoas, aqui em Mato Grosso do Sul, hein? O representante comercial, que é o Bira Júnior, ele vai contar para a gente quais são as vantagens em trabalhar com as sementes da GM Pasto aí na região, não é, Bira? Bira Júnior, sou representante da GM Pasto aqui na região de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Olha, trabalhar com a GM Pasto é uma garantia de ter bons resultados, tá? De satisfação com os clientes que a gente atende e saber que a gente tem todo um respaldo técnico por trás, tem todo, sabe, tem um estudo muito grande daquilo que a gente está oferecendo e ofertando para os nossos clientes. Então, saber que a gente pode dormir tranquilamente, que não vai ter nenhuma surpresa desagradável, né, na utilização da GM Pasto em qualquer um dos nossos clientes. A gente tem que entender que preço nem sempre é o argumento definitivo para usar um produto ou não, né? Mas o preço tem que ser uma questão, né, ser pensável, sim, mas o quanto, né, certo e as contas certas, que é o que a gente está disposto a fazer para os clientes e provar que às vezes, né, o que está mais caro por quilo não necessariamente vai ser o hectare mais caro que você vai plantar. Então tem várias coisas que a gente precisa definir e está à disposição dos clientes para fazer isso junto com a equipe técnica da GM Pasto. Vocês que são da região, né, Três Lagoas, enfim, a gente está à disposição para atender vocês como a gente faz esse atendimento aqui. Hoje a gente está no confinamento São Tomé, né, aqui em Três Lagoas, mas quem precisar desse suporte, tanto meu quanto da GM Pasto, a gente está à disposição para atender vocês da melhor forma possível. É um atendimento bem individualizado, tá? A gente foca bem no que vocês precisam de verdade e procura a gente. Telefone 67 998 69 50 50. Olha, e você pode encontrar um representante da GM Pasto bem pertinho de você, indo no nosso site, ali tem um mapa do Brasil, clica na sua região, vai aparecer a relação dos nossos representantes, tá certo? Nós vamos agora para intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações sobre os avanços do sistema Antecipasto pelo Brasil com a Tainara Andrade, daqui a pouquinho. Isso mesmo, Éder. Direto aqui de Dourados, a gente volta a abordar o assunto com o pesquisador Luiz Zago, da Embrapa Agropecuária Oeste, para falar sobre os resultados conquistados no campo, outros benefícios e a técnica de implantação desse sistema que já é sucesso pelo Brasil. A gente já volta.
De volta com Conexão Rural GM Pasto e olha só que interessante, viu? Você já imaginou produzir mais forragem, antecipar o pastejo e ainda manter ou aumentar a produtividade da soja? Já pensou sobre isso? Pois é exatamente isso que o sistema Antecipasto ele vem mostrando na prática. Nós vamos agora mais uma vez com a Thay Andrade, que está lá em Dourados, ela está com o Luiz Zago, da Embrapa Agropecuária Oeste, que também tem contribuído aí para estudos e traz mais informações para que haja esse aumento de produção, não é, Thay? A gente volta a conversar aqui com o pesquisador Luiz Zago, da Embrapa Agropecuária Oeste. E, pesquisador, a gente falou um pouquinho, né, sobre os benefícios do antecipasto, né? E as recomendações dessa técnica no sistema desde o início do estudo até agora? Teve alguma mudança que o produtor precisou adaptar no dia a dia dele para fazer, garantir essa produtividade lá no campo? Pequenas mudanças, mas o que vale mais é o protocolo que a gente estabeleceu de implantação do sistema Antecipasto. O que se preza aí para ter uma boa qualidade, ter sucesso nesse consórcio? Primeira coisa, a escolha da área. Escolher uma área mais ou menos limpa, sem muita planta daninha. Caso nós temos uma área com muita planta daninha, até dá para fazer um antecipasto, mas o risco é maior. Então, primeira coisa, uma área um pouco mais limpa. Segundo fator é a escolha da cultivar de soja. Então, nós não podemos falar de uma ou outra cultivar, porque são muitas hoje. E cada região tem uma cultivar de soja diferente, então o que nós precisamos? Uma cultivar de soja de porte alto. A utilizada no... 80, 90 centímetros, até 1,20 m. E que não acame, que é outro detalhe, que o acamamento fica uma massa muito grande de soja e acaba o capim morrendo por falta de luz. Então, escolher uma cultivar de porte alto. Acima de 1,20 m já começa a complicar um pouco. O conhecimento regional é fundamental, aí tem cultivares que engalham um pouco, outras engalham muito, fecham muito. Então, ela não pode fechar excessivamente. De preferência que sejam de porte mais alto e não engalhar tanto. Mas isso, o porte é o mais importante aí. Capim de porte baixo, estabelecimento lento. Aí, no caso, nós temos 4 capins que vão muito bem. Um é o tamanho que nós estamos vendo aqui. Nós temos o Maasai, que também vai em algumas regiões um pouco mais quentes e secas. Ele vai bem, mais para o norte do país. O capim Aruana, que é outro pânico de porte baixo, que ele vai mais nas regiões mais frias. Ele também vai bem. Então, os 3 são pânico. E nós temos a braquiária Paiaguás, que ela é uma braquiária de talo mais fino. Sombreado, ela tende a acamar, então, quando está no sombreamento da soja. E ela acaba não competindo com a soja. A MG4 tem um comportamento semelhante. Fora essas 5, o risco aumenta muito. Então, tem produtor que plantou Piatã. A Piatã ela dá um talo ereto, dá mais talo, mais caule e mais grosso. Então, ela é mais fácil ela competir, sair acima da altura da soja e competir por luz. Nós temos aí Braquiária ruzense, que é a principal capim que se utiliza após a colheita da soja para a formação de palhada. Ela também não é adequada pelo mesmo motivo, da estalo é mais grosso ainda, ela compete mais facilmente com a soja. Então, o que nós buscamos nessa junção? Minimizar a capacidade de competição do capim. O terceiro fator, além da cultivar de soja e cultivar de capim, é a defasagem no tempo, defasagem de semeadura do capim. Semear ele na entrelinha da soja aos 2 a 3 semanas, que dá o segundo, terceiro trifólio. Mas para isso nós precisamos aumentar o espaçamento da soja, 50 a 60 centímetros, que nos permite a entrada de uma semeadeira para capim na entrelinha da soja. Mais do que isso não é recomendado? 80. Mais do que isso, já começa, nós temos que pensar um outro arranjo, porque as linhas de capim vão ficar muito afastadas. 60 fica um pouco afastado. Aí, se a gente deixar o manejo um pouco mais alto, ele acaba compensando, o capim acaba fechando a entrelinha. No caso do capim Tamani, ele perfilha muito. Então, a tendência é com o tempo esse perfilhamento ir ocupando esse espaço. O capim Maasai também tem mais ou menos esse mesmo perfil. O capim Aruana, ele enraiza um pouco dos caules, acaba enraizando, então ele acaba fechando um pouco melhor. Braquiária fecha melhor ainda. E além desses 3 fatores, então, com esses 3 fatores nós resolvemos 80% a 90%
do potencial da competição. A gente elimina esse potencial da competição do capim com a soja. Não impacta na produtividade da soja? Não impacta na produtividade da soja. Isso Mantém ou aumenta? mantém, ao longo do tempo, a nossa expectativa é que aumente, porque aumenta a palhada, aumenta a matéria orgânica. Mas, eventualmente, poderá acontecer uma má formação da lavoura de soja. Deu uma seca, não choveu, não formou direito, já está no final da época de semeadura, não dá para repetir a semeadura, ou ficaram falhas na semeadura. Então, cada falha é um lugar que não tem soja e não tem a soja para segurar o crescimento do capim. Então, em algumas condições, poderá o capim crescer além do esperado. E aí nós temos uma carta na manga, que é uma pequena dose de herbicida que se aplica para segurar o capim, travar, como popularmente o produtor diz, trava o crescimento do capim e ele não compete com a soja. Então, esses 4 fatores nos dá a segurança de dizer que o sistema antecipasto não compete com o rendimento de grãos de soja. E o benefício que nós temos é o estabelecimento antecipado do capim. Então, esse capim se estabelece mais rápido. Quer dizer, um pastejo mais cedo também, né? Pastejo mais cedo, muito bem. Então, em torno de 30 dias após a semeadura, a colheita da soja, a gente pode entrar pastejando o capim. O que normalmente aconteceria com um prazo maior. Um prazo 60 dias, por aí. Outra dúvida que o produtor pergunta, se dá para usar o herbicida pré-colheita, herbicida de contato, que normalmente se utiliza pré-colheita da soja. Dá para usar normalmente, ele causa um pequeno dano no capim, mas esse capim tem uma particularidade que a gema dele está no nível do solo. Então queimou, depois a colheitadeira vai cortar esse capim, ele rebrota com muito vigor. E essa antecipação do pastejo se traduz, então, na safrinha na entre-safra da soja, num período mais longo de pastejo. Isso aí nos dá um ganho. Na validação nós validamos, nós tivemos de 10 a 11 arrobas de carcaça produzida na entre-safra da soja. Com validação feita em Rio Brilhante, em Anaurilândia, que era uma condição argilosa em Rio Brilhante, condição arenosa em Anaurilândia. 10 a 11 arrobas representa 3 a 5 arrobas a mais do que se teria quando plantasse o capim após a colheita da soja. E com algumas vantagens ainda adicionais, no ano de 2021 e 2024, não choveu no outono. Então o produtor semeou, 2021 perdeu a semente, porque o capim não formou após a colheita da soja. Mas quando se semeou no antecipasto, teve algum pequeno prejuízo, mas ele ainda produziu na entre-safra da soja. Isso foi digamos assim, um fator determinante para o nosso parceiro bater o martelo e dizer, essa tecnologia nós vamos usar. Eles acabaram utilizando, hoje está com 350, 400 hectares aqui, Rio Brilhante, Nova Alvorada. Inclusive, esse daí é o Carlos Eduardo, que a gente mostrou no programa, né, já aqui no Conexão. E vamos aproveitar até para escutar um pouquinho desse relato do Carlos Eduardo, quando nós estivemos lá em 2024, né, Zago, falando um pouquinho dessa tecnologia que estava em fase de pré-lançamento, né, do nome Antecipasto, e ele já tinha explicado para a gente, contado para a gente, né, os resultados que ele já tinha percebido com a utilização dessa tecnologia. Vamos conferir. Quais foram os resultados, de fato, que vocês encontraram aqui, tanto no volume, né, de sacas aí da soja, como também no boi safrinha, na arroba? Eu acho que a principal situação aqui no caso é essa antecipação, né, da entrada do gado e não dá interferência na produtividade da soja. Em áreas onde não foi feito o consórcio e áreas onde foi feito o consórcio, as produtividades foram praticamente as mesmas. E em alguns lugares até a produtividade da soja foi um pouco acima. Entendeu? Então o principal é não estar interferindo na cultura da soja, que é a principal cultura, que é o objetivo da época do verão, e a gente conseguir antecipar esses animais aqui para fazer um pastejo bem antes da época normal. Olha só, a gente conferiu então, né, esse depoimento do Carlos Eduardo na Fazenda Rosa Branca, onde foram uma das primeiras propriedades, né, a adotar e a experimentar junto com a Embrapa aqui essa tecnologia, né, Zago? Sim. Como nós falamos lá atrás, esse trabalho foram 50 experimentos aqui na Embrapa. Aqui na Embrapa e em alguns produtores. E unidades de validação foram 22. Olha só. É que nem tudo foram acertos. Nós tivemos muitos erros, grande parte falhas que poderiam ter sido resolvidas. A maior parte delas foram deriva de herbicida. Olha. Ou erro na aplicação do herbicida. Mas quando a gente validou na propriedade do Carlos, deu certo.
E o Carlos enxergou essa tecnologia como uma possibilidade de ganhar e inserir no sistema dele, tanto na rosa branca e rio brilhante com solo argiloso, quanto no solo arenoso, que ele só planta uma soja, e aí o capim semeado após a soja, uma condição de estresse hídrico, que é a outra fazenda Retiro do Sertão e Passo da Anta, que são outras duas fazendas que ele utiliza essa tecnologia. Então ele enxergou isso aí e a partir dele investiu, foi atrás de máquina e a cada ano ele foi aumentando a área plantada com esse sistema. Então é um dos embaixadores que nós temos hoje aí, que ele tem total segurança na tecnologia, ele sabe o quanto ele está ganhando e fez algumas adaptações também. Se a gente conversar com ele, a gente pode ver no dia de campo lá depois que ele tem algumas adaptações que ele fez aí, mas é uma tecnologia que vem se mantendo, então vem crescendo também em área. E você falou, tem um volume, um tamanho já definido de áreas que já utilizam no Brasil esse sistema de antecipasto? Ao todo dá mais de 2.000 hectares hoje. Quer dizer, produtores que já estão utilizando o antecipasto. 2.500 dá para colocar até. Olha só. Só na Bahia tem um produtor de 1.500 hectares. Que bacana. Bom, e a gente estava falando um pouquinho sobre as cultivares, né, que mais se adaptam aí para esse sistema. E a gente está aqui, ó, com o Tamani, que tem uma característica peculiar, né, Zago, em relação ao perfil dela. Qual que é o diferencial dessa cultivar? Essa cultivar Tamani, então, primeiro que ela é de porte baixo e estabelecimento lento. Mas além disso, as gemas dessa planta, os pontos de crescimento, eles vão estar no nível do solo. Então, se passar um herbicida de contato pré-colheita da soja, ou se passar a barra de corte cortando esse capim, o dano, o estresse pelo corte vai ser muito pequeno. Então ele rebrota rapidamente. Aqui nós temos 2 semanas de rebrota, a coletadeira passou aqui, nós temos 2 semanas de rebrota, ele está rebrotando normalmente. E pensando que o boi vai comer isso aqui depois, qual que é a produtividade disso, o índice, né, de nutrientes que o boi precisa para poder ter ali um valor expressivo? Em termos de valor nutritivo, às vezes a gente dá um valor absoluto, é muito relativo, ele não dá para... Mas eu diria o seguinte, hoje o melhor capim tropical que nós temos é o capim tamanho. Ele tem a digestibilidade alta, alto teor de proteína, então se a gente comparar todos, braquiárias, pânico, é o capim de melhor qualidade que nós temos. E muita folha, facilidade de manejo. Se a gente pegar um pânico e pegar uma braquiária, vocês vejam a rebrota do pânico e da braquiária, é muito grande a diferença. Essa é uma braquiária. A braquiária, você vê que a folha é mais larga, né? E a braquiária, ela estava com colmos mais altos. Isso provavelmente seja uma marandu ou piatã. Está pequena ainda, mas os colmos foram cortados, ela teve que colocar novas gemas na base. Você vê que ela é mais dura, então né? Ela demora mais a rebrota. Enquanto nós temos o tamanho, nós temos muito perfilho. Esse perfilho também é interessante. Se a gente aplicar herbicida, morrer um perfilho com herbicida, nós temos vários outros para substituir. Ou se der uma geada. E durante a estação seca também faz a diferença esse capim, porque nós vimos na fazenda Retiro do Sertão em Nova Alvorada, mês de setembro, seca extrema, o capim sendo utilizado, verde, enquanto a braquiária estava parada no crescimento. Olha. Então o animal tem o estresse da seca e tem o estresse do pastejo. Mas como a gema está protegida, o capim continua crescendo. Então é um capim muito interessante em termos para pecuária, para desempenho animal, desempenho também melhora, desempenho por animal e a facilidade de manejo por ser um pânico de porte baixo. E tem relatos de lotação animal com a chegada do antecipasto também? Melhorou? Sim, pouca coisa, mas melhora. Melhora mais o ganho, o período de pastejo que aumenta, né? Sim, mais engorda, né? Mais arroba. Sim. Que é o que o produtor gosta, né? E a gente pode dizer também que o antecipasto é uma ferramenta também para recuperar áreas degradadas, né, Zago? Ele entra no segundo momento, porque como nós precisamos entrar com a soja primeiro, então primeiro nós temos que corrigir para entrar com a soja. Então ele entra num segundo momento, o sistema em si, o antecipasto, ele entra no segundo momento depois de ter a soja estabelecida. Quando nós queremos preparar a área para a soja, então nós temos que fazer calagem, incorpora com profundidade. A nossa recomendação é fazer isso 1 ano antes. Então a gente entra com outros capins, pode entrar com uma braquiária piatã, com uma charaés, que ela vai fazer palhada, pode se utilizar com gado. Depois de 1 ano, desseca, planta soja,
daí pode entrar um antecipaço. Olha só, quer dizer, mais um recurso, né, uma alternativa que o produtor tem aí para deixar o seu sistema aí alavancar a sua arroba, a saca da soja. Chegou a ter algum valor, algum dado em relação ao aumento de produtividade na soja? Ainda não, mas isso em solos arenosos está muito claro que nós precisamos de palhada para fazer a manutenção da água, para diminuir a perda de água. Então, os solos arenosos perdem muito rapidamente a água. E a forma que nós temos, então, de preservar essa água é ter palhada. E com antecipaço nós temos. Nós temos outros trabalhos aí que mostram pequenos ganhos, principalmente em ano de seca. Ano chuvoso, igual esse, a palhada não faz muita diferença. Mas a hora que nós temos seca, que é o que mais precisa, é que nós temos uma estabilidade da produção, então o nosso seguro muitas vezes é o capim. Bacana. Isago, qual que é o investimento, né, o valor, falando agora em argumentos econômicos mesmo, para o produtor adotar esse sistema lá na propriedade dele? Qual que é o custo e quando ele começa a perceber de fato os benefícios desse sistema? Bom, os benefícios no primeiro ano o produtor já consegue visualizar esse benefício. O custo é o custo da implantação, que ele faria normalmente, mas ele tem que ter uma máquina especial para isso. Essa máquina, não sei exatamente quanto está hoje, mas os custos são quase os mesmos ele implantar esse capim após a colheita da soja. Qual que é o volume de semente de forrageira que ele A usa? gente recomenda 4 quilos de sementes puras, porque é o que normalmente se utiliza depois da colheita da soja. Tem produtores que usam menos, tem produtores que usam mais, mas 4 quilos é um número bom. A gente tem que ter um número grande de plantas, se caso alguma morra por sombreamento, alguma praga ataque, ou herbicida matou alguma planta, nós temos essa reposição e a gente consegue ter um bom estande de plantas após a colheita da soja. Não pode ser distribuída a lanço, tem que ser na linha. Tem que ser na linha. Nós começamos a fazer esse trabalho com distribuição a lanço e foi o pior tratamento que a gente teve. Por quê? Nosso solo ele tem uma característica de secar muito rápido. O movimento de água no solo argiloso é muito intenso. Então, secou na superfície, essa água começa a se movimentar do subsolo e se perder essa água. E nós temos chuvas aqui semanais, e às vezes, uma semana às vezes não choveu, é a cada 2 semanas. Em regiões em que chove frequentemente, todo dia, no verão, a gente pode até pensar em semeadura a lanço. Mas mesmo nessas regiões eu tenho conversado com o pessoal e o risco é muito alto de não formar. E se você é produtor, é pecuarista, vai precisar de um pasto em abril, por exemplo, está contando com esse pasto, não dá para contar com uma coisa muito incerta. Então esse capim Tamani, um dos produtores que veio aqui nos agradeceu e elogiou a técnica, ele nos disse o seguinte: o capim Tamani é interessante porque ele é um capim comportado. Então nós temos outros capins aí que eles são meio revoltos, assim, rebeldes. Esse é um capim muito comportado, tanto no consórcio, como depois de colhida a soja, fácil de manejar, fácil de dessecar, não tanto quanto a usiense, mas ele é relativamente fácil de dessecar para depois retornar a soja. Bacana. Olha, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa entrevista com o pesquisador Luiz Zago, mas antes de a gente ir embora, a gente tem uma informação que agora no dia 16 de abril vai acontecer o Dia de Campo aqui na região sul do Mato Grosso do Sul, que vai falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia, né, Zago? Sim. No dia 16, nós teremos um dia de campo em Nova Alvorada do Sul. Fica ao lado do assentamento Pana, perto da usina do Ipesal. Esse dia de campo é interessante para mostrar uma condição de solo arenoso, uma condição desafiadora para se produzir soja, onde está se fazendo integração lavoura-pecuária com o sistema antecipasto. E se você ficou com dúvida, quer ter mais informações a respeito dessa tecnologia, compareça lá, você está convidado. Além do antecipasto, nós trataremos de estilosantes, que é uma forrageira muito interessante para esses solos arenosos, para a recuperação desses solos, e é uma planta que tem teor de proteína alto, então ela casa muito bem com o sistema antecipasto para a alimentação do gado na estação seca. Bacana. Inclusive, o antecipasto tem gente utilizando para fazer feno e outras formas, né, de uso. Sim, nós lançamos ele pensando mais na pecuária. Mas nós temos, então, produtores utilizando ele para produção de palhada, para fazer a cama para soja, para produção de feno. Tem produtor que compareceu aqui na Embrapa pedindo informações, interessados nesse tema, porque o capim ele é um capim de folhas mais finas, mais fácil de secar, de fazer a desidratação e produção do feno. E porte baixo, fica fácil de trabalhar, né?
Bacana, olha só. Então é uma ferramenta versátil, né, para você adaptar aí e que você estava comprovando hoje aqui que está dando sucesso, está dando resultado, expandindo horizontes, saiu do Mato Grosso do Sul para o Brasil, né, Zago? Saiu para o Brasil, muitas vezes a gente fica sabendo que ele já está andando além do que a gente imaginava. Então a gente não pensou que ele chegasse tão rápido em Roraima, por exemplo. Então nessas regiões onde tem cerrado, ele está indo muito bem. Provavelmente no Nordeste já é uma outra condição que talvez não vá, onde produz soja. Lá não produz muito soja, tem algumas regiões, outras produzem soja, mas em semiárido é difícil. E na região sul, também não teria muito apelo, porque lá nós temos uma estação fria, logo na sequência da colheita da soja. Então o capim tropical não vai ter muita vantagem cultivar ele logo após a soja. Tá certo. Então é mais uma cultura para cerrado, clima quente. Legal, olha, você conferiu hoje aqui então informações sobre o Antecipaste. Muito obrigada pela sua participação. Quem quiser participar do dia de campo, como faz? É para quem esse dia de campo? Esse dia de campo é para produtores, técnicos e demais interessados. Trabalho com pastagem, trabalho com integração lavoura-pecuária. Então a ideia é mostrar o resultado no campo, como funciona essa tecnologia, quais os resultados que a gente está obtendo com essa tecnologia. Fica mais uma vez o convite, então, para comparecer ao dia de campo e tirar essas dúvidas. Tá certo. Obrigada, viu, Zago? Eu que agradeço. Olha, Éder, você viu aí uma ferramenta, né? Uma baita ferramenta para quem faz LP, não é mesmo? Olha, eu vou ficando por aqui. Agora vem chegando o quê? A VDTEC? Então roda daí e traz informações sobre a nossa verdinha. Valeu, Thay. É isso mesmo, viu? Olha, um abraço para o Zago. Por sinal, a camisa dele tá igualzinha a minha hoje, né? Nós combinamos de vestirmos iguais aqui no programa de hoje. Thay, muito obrigado. Zago também, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Rural GM Pasto. E para você que estava acompanhando aí essa entrevista da Thay Andrade, quanta informação, né? Importante para você tomar a decisão correta aí na sua fazenda, na sua propriedade, trazendo aí possibilidades para a integração lavoura-pecuária. Então, muito obrigado mais uma vez ao Zago. Olha aí, como a Thay disse, nós vamos falar agora sobre a verdinha da GM Pasto, claro, sobre a VDTEC. Nós vamos trazer agora um cliente satisfeito. Olha só essa história que fantástica. O produtor Fábio Júnior, lá no Mato Grosso, ele optou pela máquina que trouxe excelentes resultados na formação de pastagem. Essa safra a gente adquiriu o VDTEC, equipamento aí que a gente pesquisou e a gente viu que a Germipasto estava vendendo, né? Interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada, né? Para hoje, assim, a gente que quer trabalhar em questão de economia, foi chave para a gente. A gente adquiriu 3 máquinas, fizemos no Uniport, jogando aí na frente do plantio do milho. O resultado tá aí, foi muito satisfatório, viu? O que a gente ganhou em economia de semente por hectare e precisão, distribuição e germinação foi coisa assim que, se você for ver hoje o valor de 1 quilo de braquiária hoje, uma semente de braquiária, você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores, para esse ano de 3 a 5 quilos, né? A gente está muito contente, muito satisfeito. Claro que é sempre bom mostrar a satisfação dos nossos clientes. Clientes satisfeitos GM Pasto. Inclusive, esse é o nosso desejo, que você também tenha bons resultados na sua fazenda para que se torne um cliente satisfeito GM Pasto, tanto nas nossas sementes quanto na VDTEC. E olha só, hein? Vou trazer para você essa máquina que tem sido a solução para muitos produtores rurais em todo o Brasil. A semeadora elétrica VDTEC já é sucesso. Em Rochedo, aqui em Mato Grosso do Sul, o Márcio Prota, ele que é produtor rural, ele ganhou agilidade na formação de pastagem com a chegada da máquina lá, da VDTEC. Ele vai contar para a gente que o sistema dessa semeadora é a mais eficiente do mercado. E ele, claro, que viu resultados positivos. Olá, sou Márcio Frota, gerente da Fazenda São José do Lajeado, de propriedade Paulo Raff. A fazenda fica localizada na região de Corguim,
o nosso sistema produtivo da fazenda, a gente com cria. A gente usava o plantio da Vincom a princípio. Funciona. Porém, a regulagem da semente, a quantidade de semente que você joga, você não tem uma precisão. Já com a maquininha da Germipasto, a gente viu uma evolução que, nossa senhora, fora do comum. Não tivemos problema em equipamento, até mesmo porque ela é utilizada na bateria, então a gente não precisa de tomada de força, não precisamos de nada. E semente não enrosca, cai na quantidade certa, a gente consegue regular quantidade, largura, e você já acompanha, que você já vem plantando a semente e ao mesmo tempo você já vem cobrindo, que você consegue economizar uma etapa do plantio, então o custo já fica menor e até mesmo a quantidade de semente aplicada, que a gente consegue aplicar uma quantidade melhor numa área desejada. Eu usei uma outra elétrica também, porém o sistema dela de misturador é diferente. O da Germipasto ele consegue uma vibração, uma dosagem melhor do que a outra. O mecanismo em si de uma e de outra são diferentes. Uma vibra e a outra cai por gravidade. E nesse cair por gravidade, às vezes a semente dá uma embuchada. Porém, não aconteceu isso com a maquininha de vocês, da Germipasto, e a aplicação foi excelente. E até mesmo a regulagem da outra máquina, como às vezes embuchava a semente nela, eu tinha que ficar regulando toda hora, abre máquina, fecha a máquina, para poder sair a quantidade desejada. Então, essa máquina que a gente fez o teste agora, eu até me despreocupei, para falar a verdade. Eu fiquei tranquilo na aplicação, porque a qualquer momento que eu ia ver, era o suficiente. Inclusive, a gente marcava no relógio o tempo que poderia gastar e podia ir lá com o saco de semente e despejar de novo, que essa era a minha preocupação, o tempo para não deixar ficar sem semente na máquina. Pessoal, não é preço, é qualidade. O pessoal dá assistência merecida, a assistência, não fiquei nenhum momento sem um retorno, e era imediato. Então eu recomendo Germipasto 100%. E se quiser vir ver a minha área para ver que jeito ficou, está disponível, pode vir fazer a conferência. Muito bem, está aí mais um cliente satisfeito em Germipasto. Olha, esse é o nosso desejo, que você também tenha aumento de produção, consequentemente maior satisfação. Olha, um recado importante para você que nos acompanha. E você que está buscando aí oportunidades para fazer bons negócios em sementes de pastagens, atenção! Entre os dias 27 de abril e 1º de maio, a Germipasto vai a Ribeirão Preto, lá na AgriShow. A feira vai reunir aí as principais empresas do setor do agronegócio, que vão levar muitas tecnologias, informações, condições comerciais diferenciadas, e a Germipasto também vai levar para você essas condições e você não pode perder. Se você estava esperando para aproveitar, chegou a hora então, AgriShow 2026. Inclusive, é também o momento de lançamento da compra programada Germipasto, é o melhor momento de compra de sementes forrageiras e também da VDTEC. Então não perca essa oportunidade do dia 27 de abril ao dia 1º de maio, Germipasto na AgriShow em Ribeirão Preto. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode rever esse programa no nosso canal lá no YouTube e também seguir as nossas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui com o Conexão Rural Germipasto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. O programa Conexão Rural Germipasto termina agora, mas temos mais informações aqui da Germipasto. E agora falando sobre exportação. Acompanhe. Abraço para você, até semana que vem.
Olá, eu sou o Thiago Barreto, trago aqui com nós hoje em Douradina, no sul do MS, Mato Grosso do Sul, nosso parceiro comercial Rodrigo, lá da Agrofert do Paraguai, veio nos visitar aqui hoje na fazenda Boa Vista, de propriedade do senhor Lúcio, né? Dos pioneiros do plantio direto aqui em Dourados, com mais de 50 anos, Rodrigo. E nós vamos falar hoje aqui, durante toda essa visita, durante esse dia, sobre o Sistema Santa Fé, ele tem ILP também. Então, sim, tem muita história, muita experiência para compartilhar com nós. Muito obrigado pelo convite, né? Agradecer também ao seu Lúcio por abrir as porteiras para nós. Eu estou aqui em nome da Agrofert e a nossa ideia aqui é conhecer um pouco mais, né? Entender o que está sendo feito de interessante, que dá resultado aqui no Brasil também, para a gente poder, de certa forma, aproveitar um pouco dessas informações aí lá no campo. Rodrigo, nós estamos numa área aqui que é de Piatã. O Lúcio ele trabalha tanto com a Rosiense, tanto com o Piatã. Lúcio, queria que você comentasse sobre os resultados do Piatã. O que você achou com relação à plantabilidade e o que você está achando também, como já está fazendo isso há mais tempo, a produtividade do soja plantado em cima de uma braquiária, de uma palhada de Piatã. O único problema quando você fala em consórcio da Piatã é a dificuldade de manejo. Mas se você for olhar para esse lado, você não coloca. Mas ela dá mais, o sistema radicular é mais agressivo, coisa que nós precisamos, né? Mais importante do que a palha é o sistema radicular e é significativo, e a Piatã nisso ela responde. Um outro ponto também importante é com relação à supressão. O Piatã é uma cultivar que ela, depois de germinar, ela é um pouco mais lenta do que a Rosiense, se torna menos agressiva. Também isso para o milho é extremamente importante, né? Queria que você me comentasse como que está esse manejo que o senhor faz e a supressão dessa braquiária, como que é um pouco desse manejo com relação à Rosiense e com relação ao Piatã também. Eu sempre fui econômico na quantidade de semente, então eu nunca tive problema de ter que suprimir. É uma ferramenta, se precisar, ela está à disposição, né? Mas quando você faz a semeadura, quando você faz todos os protocolos do plantio correto, eu nunca precisei de supressão. Eu acho que quando precisa de supressão, alguma coisa nós fizemos de errado. Quando você tem máquina regulada tudo, mesmo que ela cresça, a mato-competição da braquiária é insignificante. Quando você tem um sistema bem plantado, e a Piatã para isso tem um sistema radicular melhor, ao longo dos anos essa mato-competição vai ser menor, né? E ela tem a vantagem de ela fechar bem e ter a supressão de outras ervas, né? Senhor Lúcio, deixa eu lhe perguntar, por exemplo, hoje aqui já é o 3º ano de Piatã, essa área. Aqui foi pastagem, ficou 3 anos. 3 anos de pastagem. 3 anos, agora esse ano entrou soja. Né? Soja sem problema nenhum da implantação, braquiária comportou muito bem. E nós temos que aprender a fazer bem o manejo com herbicida, né? Não é que é difícil, faça bem feito, porque para a natureza, é mais difícil a gente controlar, mas para a natureza é melhor. O sistema produtivo nosso, de soja, do milho, é melhor. Então a Piatã se enquadra bem. Tem outras espécies que vai chegando aí que a gente quer experimentar também, né? Não abandona a Rosiense pela facilidade, mas a Piatã parece que é o que fecha melhor naquilo que nós desejamos no nosso sistema, né? E hoje, então, quando o senhor fala dentro da propriedade do senhor, todo ano a braquiária, seja o Piatã ou seja a Rosiense, ela faz parte do sistema. Hoje toda a área do senhor de soja está sobre palhada. Todo sobre palhada. O engraçado, tem problema da vassourinha, que é falta de informação, mas tem controle. Então teve um ano que eu passei a andar o milho RR, passei a andar para controlar a vassourinha, matei a braquiária. Aí o outro ano, bom, não vou pôr braquiária. Aquilo dói no coração, você tem um sistema sem cobertura. E tem mecanismos, você usar tem o herbicida do sulfuron que você usa, ele serve até como para segurar um pouco a braquiária e controla a vassourinha, ela não morre, mas ela não sementeia. Ela não sementeando, mas ficando verde, ela funciona também como cobertura. Então nós temos um mecanismo, trabalhar com a braquiária, podemos sempre colocar a braquiária e nós temos um mecanismo para controlar as ervas, né? E quando você tem um sistema que a braquiária fecha,
a vassourinha ela é menos agressiva. Então, esse ano que eu não plantei braquiária, ela toma conta. Então, a braquiária, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso sistema. E assim, dentro dos benefícios que a braquiária traz para o sistema de produção, como nós conversamos, né? O senhor já nos contou. 3 pontos que o senhor acredita que seja mais importante, assim, que o senhor não abriria mão da braquiária, assim? Que são 3 pontos assim, positivos que o senhor fala assim, não, a braquiária é a única planta que me entrega isso? Por ter palhada. Cobertura. E por ter palhada, ela facilita muito o manejo de ervas e melhora a matéria orgânica. Então eu estou aqui 3%, o sonho é ser 5%, mas nesse nosso clima não consegue. Mas eu saí numa terra de 1 a 1,5% de matéria orgânica, então 3%, graças à braquiária. Nós precisamos de outras plantas de cobertura, precisamos sim, mas a braquiária é de longe a mais importante. Então vamos fazer bem feito, fazer um plantio bem feito, por isso nós precisamos de uma semente de qualidade. Sim. Bom, são mais ferramentas, né? Você pode plantar o milho, pode colocar o boi no sistema, plantar o soja. Lá no Paraguai a gente tem outra janela que pode plantar soja em cima de soja, né Rodrigo? São opções, nós estamos aqui vendo para levar essas tecnologias, essa experiência para o Paraguai, para os nossos produtores de lá, né? A Braspasto, junto através da Germipasto, sempre buscando o que o produtor está fazendo, tentando levar a melhor tecnologia, com semente de qualidade, com semente livre de nematóide, livre de ervas daninhas. E com relação à compactação do solo, o senhor tem visto alguma diferença aonde tem braquiária, com os resultados que o senhor tinha antes? Quais são os benefícios? Nesse tipo de solo, eu tenho um grid aqui que deu 85% de argila, então eu tenho sério problema de compactação. Há uns 3 anos eu comecei a fazer plantio exclusivo de planta de cobertura. Na medição de compactação, onde estava a braquiária, está menos compacta. Então, compactação não é por ferro. Quando você põe ferro, mesmo o escarificador ou grade, você vai só agravar o problema. E nós temos que fazer uma descompactação biológica. Então, nós temos ferramenta, e a braquiária é de longe a ferramenta mais importante. E você, produtor aí no Paraguai, se você quer colher bons resultados, igual esse aqui do sul do MS, né, em Douradina, Mato Grosso do Sul, venha com nós, venha com a Agrofert, venha com a Braspasto, né, colher esses bons resultados, semente de qualidade, né, garantia de entrega, bons resultados, e vamos fazer com que produzimos mais soja, mais milho, né? Esse é o nosso objetivo. Obrigado, Thiago, pela oportunidade.